Hoje nós vamos analisar juntos, talvez um dos salmos mais famosos do rei Davi, onde ele confessa o seu arrependimento pelo pecado e tenta se reconectar com o Eterno. Estamos falando do Salmo 51. Não por acaso, esse salmo também é chamado de o capítulo do arrependimento pelo Rabino Yoná, no livro Sha'arei Teshuvah 1:23. Vem comigo e vamos aprender junto sobre o que é a reconciliação com Deus e o verdadeiro arrependimento que Davi tem a nos ensinar. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. E eu sempre digo que é um prazer tê-los ao meu lado em cada vídeo, porque vocês são a causa de nós continuarmos com o canal. Queremos que as pessoas tenham acesso ao ensino da Torá e através disso elas possam mudar as suas vidas, se reconectarem com Deus. E é disso que fala o salmo de hoje, o Salmo 51. Mas eu não quero começar o vídeo com um salmo. Eu quero começar com um escrito que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, nos diz assim: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse também é um outro versículo muito conhecido da Bíblia. Isso não significa que nós devemos viver a nossa vida de forma que aceitemos, eu sou falho, não tenho o que fazer, eu não posso, não adianta eu me preocupar, porque eu sempre vou pecar, eu sou um pecador mesmo, e aí a gente leva a vida meio que despreocupado em corrigir os nossos próprios erros. Na verdade, o que nos impede então de fazermos techuvá? Na verdade, nada nos impede de nos reconectarmos com Deus. Embora a vergonha, o julgamento alheio, a falta de coragem para mudar nos causam grandes dificuldades, esse Salmo de Davi, ele tem a nos ensinar uma coisa muito preciosa. Ele tem sido a inspiração nos momentos em que nós falhamos. No mundo que nós vivemos, em que sempre tem um dedo que acusa, uma mão apontando contra nós, apontando as nossas falhas, Davi nos ensina que Deus espera de nós o arrependimento e a reconciliação. E isso independe de outras pessoas, depende exclusivamente de nós. Vamos ver? Vamos analisar as palavras do Salmo 51. Versículo 1 e 2 já nos dizem algo muito importante. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. A primeira coisa que você precisa aprender, ao mestre do canto, um salmo de Davi. Davi escreveu sobre o seu arrependimento e ele compartilhou com outras pessoas. Transformou a sua dor, o seu arrependimento, em uma canção e ele entrega ao mestre do canto. Um salmo de Davi composto quando o procurou o profeta Natan após a sua união com Batseba. Essa história de Davi e Batseba é bem conhecida, né? A maioria das pessoas sabe do pecado de Davi com Batseba, ou Batseba, mulher de Urias. Se você nunca leu essa história, é muito importante que você leia. Ela está relatada lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. E ali, Natan, o profeta, conta uma história para o rei. A sabedoria das histórias dos profetas é muito impressionante, né? E Natan conta uma história para o rei, falando que tinha um homem rico, que ele tinha um rebanho muito grande, e esse rebanho, ele podia utilizá-lo como bem quisesse, no tempo que ele quisesse. E aí tinha um homenzinho pobre, aquele homem tinha apenas uma cordeirinha, e aí o homem rico vai lá e toma a cordeirinha do homem pobre e faz Davi mergulhar nessa história. E aí quando Davi fica revoltado, furioso com aquele homem rico, Natan fala, esse homem rico é você, Davi. E faz Davi finalmente ver que esse pecador terrível era ele. Como é bom quando nós somos capazes de
aprendermos sobre os nossos próprios pecados, sobre as nossas próprias falhas. E aqui cabe uma reflexão. Nem sempre a gente vai ser capaz de perceber. E essa própria narrativa nos faz compreender que nem sempre o homem é capaz de perceber a gravidade dos seus atos. Não se trata de má vontade, se trata de incapacidade de perceber. E aí, nós precisamos de um homem de Deus, talvez de um profeta, que faça com que o rei finalmente entenda o seu próprio erro. Essa é a análise inicial, o contexto do Salmo 51. O que nós fazemos com os nossos erros? Culpamos o profeta por nos alertar? É culpa sua, agora você veio falar de mim? Quem é você para falar de mim? Muitas pessoas agem dessa forma. Culpamos Batsheva por nos seduzir? Também, quem mandou aquela mulher andar de forma inadequada, né? Quem mandou ela estar tomando banho e permitir que eu pudesse ver? O homem é assim mesmo, né? Culpamos Batsheva, será? Muitos homens fazem isso, muitas pessoas agem dessa forma. Ou dizemos, não foi culpa minha, simplesmente aconteceu. Sabe quem fez assim? Aharon, o sumo sacerdote de Israel. Quando Moisés estava no alto do monte, está lá relatado no livro de Êxodo, Moisés estava no alto do monte Sinai e de repente o povo se une e leva até Arão e fala, você vai nos fazer deuses. E Arão vai lá e faz o bezerro de ouro. E aí, quando questionado por Moisés, Arão fala simplesmente, olha, não é culpa minha, eu joguei o ouro e saiu esse bezerro. Do nada, saiu o bezerro. E as pessoas, elas têm esse hábito de achar que simplesmente aconteceu. Não foi culpa minha, simplesmente aconteceu. De qualquer forma, voltando ao rei Davi, Davi reconhece os seus erros. E fazer techuvá é o caminho certo para todos nós. Esse é o aspecto mais relevante, mais do que o pecado, mais do que qualquer outra coisa. Reconhecer os nossos erros e fazermos techuvá é a maior lição aprendida no Salmo 51. Techuvá, arrependimento e retorno para Deus. Não apenas o rei Davi fala disso. Se você olhar na sua Bíblia, existe um texto também muito conhecido do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, muito precioso para o povo de Israel, ele diz algo semelhante a Natã, quando fala com o rei Davi. Quando, em seu capítulo 33, ele fala da figura do atalaia. O atalaia era aquele que avisava ao pecador dos seus erros. E ele diz lá no versículo 11 desse capítulo 33. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do perverso. Mas no que Deus tem prazer então? Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Perceba que esse texto está falando da casa de Israel. E Deus está falando para nós hoje. Eu não tenho prazer em te condenar nos seus pecados. Deus está falando para você. O meu prazer está em você reconhecer que sim, você eventualmente vai pecar e fazer techuvá, voltar a se reconectar comigo. Olha que precioso o ensinamento do profeta Ezequiel, conectado claramente com o Salmo 51. Natã não queria simplesmente repreender Davi, jogar na cara dele os seus erros. Ele queria, usado por Deus, mostrar para Davi um caminho de arrependimento. E acredite que para você também há um caminho de arrependimento, um caminho de techuvá, um caminho de volta para suas origens. E a nossa origem é Deus. E antes da gente falar sobre os ensinamentos do Rabino Chaim Kanievski e da edição Vengroski dos Salmos, eu quero mostrar para vocês mais uma vez o Sidur. O Sidur, nosso livro de orações, Sidur significa ordem. Se você quiser adquirir o Sidur, você pode entrar em contato com a gente. É só
ver o número aí na descrição do vídeo, ou esse que está aparecendo aí na sua tela, entrar em contato e adquirir o seu Sidur. Tá? O Sidur que nós utilizamos diariamente e utilizamos também na sinagoga, nas orações em conjunto aí durante o Shabat. Existe uma prece no Sidur muito preciosa e é a mais conhecida do povo de Israel, chamada de Amidah. A oração que nós fazemos de forma silenciosa e em pé. A Amidah, ela contempla 19 bênçãos e é chamada também de Shemoneh Esrei. Eu vou deixar aqui no card o vídeo com a oração que eu quero mencionar para vocês hoje. Olha só, se você tem o Sidur, na página 68, a bênção da Teshuvah. Essa aqui é a quinta bênção da Amidah. Ela diz assim: Ashveinu avinu letoratecha vekarveinu malkeinu lavodatecha vechahazreinu betshuvah shlema lefanecha Baruch atah Adonai harotzeh betshuvah. Baruch atah Adonai harotzeh betshuvah. Que significa isso? Reconduze-nos à tua lei, ó nosso Pai. Retorna-nos ao teu serviço, ó nosso Rei, e faça com que regressemos com sincero arrependimento para ti. Bendito sejas tu, Eterno, que te comprazes com o arrependimento. Baruch atah Adonai harotzeh betshuvah. Bendito sejas tu, Eterno, que te comprazes com o arrependimento. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele espera que a cada dia nós possamos aperfeiçoar o nosso caminho, a nossa jornada nessa vida. A verdade é que desde Adão, o primeiro homem, o pecado nos distancia da presença divina. A humanidade necessita se reconectar com o seu Criador. Mas dificilmente o ser humano ele encontra esse caminho. Temos em Davi, portanto, o exemplo sincero de alguém que em sua grandeza de rei, ele era o rei do povo de Israel, em sua grandeza, ele foi capaz de reconhecer seus erros e fazer teshuvah. Por isso esse salmo é tão relevante para todos nós. Não importa o nível que nós estejamos socialmente, podemos ser simples lavradores, pescadores, quem sabe, ou presidente da república, ou mesmo reis. O pecado continua a nos distanciar da nossa origem. E Davi nos ensina que, como rei, você também pode se rebaixar e buscar o caminho da teshuvah, perceber aonde errou e fazer um novo caminho para a sua vida. Agora sim, vamos entrar nas palavras do Rabino Chaim Kanievsky, nesse livro aqui, mais uma vez, que eu estou mostrando para vocês. A gente tem analisado juntos os comentários do Rabino sobre cada um dos Terrilim. Hoje no Salmo 51, vamos ver o que o Rabino Chaim Kanievsky tem a nos ensinar. Ele começa pelo versículo 4. O versículo 4 nos diz assim: Purga-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que podemos aprender com isso? Bom, em outra versão, nós vamos encontrar escrito: Lava-me completamente da minha iniquidade. Purga-me do meu pecado completamente. Lava-me completamente da minha iniquidade. Rabino Chaim Kanievsky, usando esse parâmetro de lavar, ele sempre contava uma história de um rapaz que uma vez foi até ele e falava: Rabino, eu preciso de um conselho seu. Tem alguma coisa errada. Eu comprei uma máquina de lavar e ela quebrou. Levei na manutenção, quebrou de novo. Voltava, quebrou de novo. Até que resolvi ir lá e comprei uma novinha, a melhor máquina de lavar de todas. E ela quebrou. E eu levei para o conserto e ela quebrou de novo. E o Rabino Chaim Kanievsky, como que ele vai dar uma orientação para esse jovem? Então ele pegou e falou assim: escuta, por acaso você lava roupa nos dias de Hol HaMoed? Hol HaMoed são os dias intermediários que ocorrem na festa de Hag Matzot, ou de Pesach, que são 7 dias, e na festa de Sukkot, que são também 7 dias, além do Shemini Atzeret, o 8º dia. Durante esses dias, o primeiro dia é Yom Tov, considerado como Shabat, e os demais dias não são considerados como Shabat, mas é recomendado que a gente diminua os nossos afazeres. E aí o Rabino Chaim Kanievsky pergunta para aquele jovem: escuta, você por acaso lava roupa
durante os dias de Hol HaMoed, o rapaz admitiu que buscava ali então uma série de leniências, de brechas na lei, vamos dizer assim, né, em relação a lavar roupas durante os dias intermediários das festas. E aí o Rav Chaim Kanievsky instruiu aquele jovem: olha, pare com essa prática. Pare com essa prática de ficar lavando roupa nos dias intermediários das festas. E o problema cessou. A máquina nunca mais quebrou, nunca mais voltou a dar problema. Não é sobre lavar roupas que eu estou falando, nem o Chaim Kanievsky, mas sim sobre fazer leniências, procurar brechas para desobedecer a Deus. Ah, mas o rabino tal diz que pode fazer assim. Ah, mas aquela comunidade pode fazer assim. Ah, nessa comunidade eles são menos exigentes com a tziniut, lá pode andar com uma roupa mais transparente, com uma roupa assim. Ah, mas isso e aquilo e tal. Pare de ficar procurando brechas na Torá. Assim sua vida espiritual vai deixar de quebrar. Sabe por quê? Porque Davi fala para Deus: lava-me completamente da minha iniquidade. Não é um pouquinho. Tira um pouco da minha sujeira. Lava-me completamente. Quando a gente vai ler os textos que falam dos dias do Mashiach, do Olam Rabá, sempre fala de vestir vestes brancas dos nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. Pureza. Lava-me completamente. Sempre faço uma analogia nos dias como Rosh Hashanah e Yom Kippur, em que o homem usa o kitel. O kitel é a mortalha, como é dito, né? Uma vestimenta inteira branca. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não sujar, porque qualquer sujeirinha numa roupa branca aparece. E Davi nos ensina: lava-me completamente. Não dê margens, não procure brechas. Faça techuvá sincera. Lava-me completamente da minha iniquidade. Esse é um conselho que o rei Davi dá para mim e para você. E ele segue dizendo, né, conectado a isso, no versículo 6, contra ti pequei, e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas são as tuas palavras e justificada a tua sentença. A edição Vengrovsky, deixa eu mostrar para vocês essa outra edição aqui dos Salmos, né? A edição Vengrovsky nos ensina que Davi reconhece que Deus agiu com justiça e retidão em sua sentença. Ah, mas esse castigo foi muito injusto, foi muito pesado. Davi pede para Deus: lava-me completamente da minha iniquidade. E quando ele entende o julgamento divino e a sentença sobre ele, ele não responde como a minha vida é triste, eu estou sofrendo muito, quando que essa punição vai acabar? Não, ele reconhece a justiça divina na sentença. Quando nós reconhecemos que Deus é justo, fica mais fácil aceitar os nossos erros e não ficar justificando as faltas que nós cometemos. Quantas pessoas empenham tanto esforço para justificar os seus erros, quando elas deveriam usar a mesma força, ou talvez maior ainda, para se corrigir, para fazer techuvá. Voltando ao Salmo, voltando aqui ao ensinamento do Rabino Chaim Kanievsky, versículo 10 do Salmo nos diz assim: faze-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo, para que possa exultar o meu corpo ao quebrado. Rabino Chaim Kanievsky nos fala aqui, na página 208 do seu livro, que uma vez ele foi aconselhar alguém. Um rapaz veio e pediu conselho para ele: como que eu posso me tornar alegre? E de fato hoje a gente vive numa geração, né, de muita insatisfação. Se algo
incomoda a pessoa, ela já fica infeliz, ela já fica insatisfeita, ela já fica, que vida ruim, que vida difícil. Tudo tem que ser de imediato. A gente vive uma geração do imediatismo, da resposta imediata, do benefício imediato, né? Nossos filhos, as pessoas, elas cumprem uma tarefa e já falam, e agora? Quanto que eu vou receber? Né? Já é uma coisa assim, só pensa na recompensa, e tem que ser imediata a recompensa, não é capaz de esperar. Né? Então o Rabino Chaim Kanievski se depara com esse jovem que fala para ele, como é que eu faço para ser feliz? Rabbi Chaim Kanievski, então, instrui aquele jovem a estudar as leis de Yom Tov. Né? Falamos sobre os dias intermediários. O Rabbi Chaim Kanievski fala para aquele jovem, estude as leis de Yom Tov, das festividades. Quando se tornar alegre é uma mitzvah. Muitas pessoas veem grandes dificuldades em cumprir o Shabat. E o Shabat, ele tem que ser um dia de deleite, um dia de prazer. Se você ler Isaías capítulo 58, vai falar a respeito do Shabat. Vai falar que a gente tem que receber o Shabat com alegria, com honra, deleitoso, santificado, dia do Eterno, prazeroso. E aí as leis de Yom Tov falam sobre as festividades. Isso está escrito na Torá, em Deuteronômio, capítulo 16. Ao falar das festividades, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13 e 14, nos dizem assim, a festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhidos da tua eira e do teu lagar. E aí o texto segue falando assim, alegrar-te-ás na tua festa. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. A festa é para você. Nós celebramos festa na presença de Deus, mas a festa é para nós nos reconectarmos com Deus. Rabbi Chaim Kanievski usa disso para dizer que a verdadeira alegria vem apenas do estudo da Torá. Se a gente for conectar com os versos anteriores, a gente vai ver que quando nós pecamos, nós nos distanciamos da presença de Hashem. Mas ao fazermos teshuvá, nós nos reaproximamos. Mais do que isso, passamos a desenvolver o desejo de estudarmos a Torá, de encontrarmos alegria através dos mandamentos de Deus, de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E as festividades bíblicas, elas vão complementando a nossa alegria. Cada vez que chega na festa de Sukkot, em que nós montamos a cabana e vamos para debaixo da cabana, nós voltamos a ser como as crianças. E aí a gente se alegra na presença de Deus. Esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da alegria para nós. Faça teshuvá, busque os mandamentos, tenha prazer no estudo da Torá e quando chegar as festas, alegrar-te-ás na tua festa. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, o estrangeiro, até a viúva, o levita, todos devem se alegrar na tua festa. E aí nós seguimos com o versículo 17 desse salmo que nos diz: Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Você que está se familiarizando com a fé judaica, lembrou de onde vem esse verso? Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Sim, esse verso dá início justamente à prece da Amidá, quando nós dizemos Adonai Sefatai Tiftach, Ufiagid Tehilatecha. Rav Chaim Kanievski também discursou a respeito disso. E ele falava sobre a palavra Sefatai. Sefatai quer dizer meus lábios. Meus lábios aparecem no plural. E embora este versículo esteja se referindo à oração, na verdade, os nossos sábios dizem, sábios, né, o Hazal, deixa eu te explicar. Hazal é um termo utilizado para nossos sábios de bendita memória. É a abreviação, você sempre vai ver em hebraico abreviações, né? Hazal é a abreviação de
Rachameinu Zichronan Livracha, sábios de bendita memória. Os sábios de bendita memória instituíram essa recitação desse verso antes de começar a Amidá. Por quê? O Targum vai nos explicar que abra os meus lábios para a Torá, para falar palavras de Torá. Por causa desse duplo significado de Torá e de oração, pedimos que as nossas bocas sejam abertas para a Torá e para a Tefilá. E Davi formulou o pedido na forma plural, eterno. Abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Os meus lábios para falar de Torá e para orar, para buscar o louvor do Eterno. Seguimos versículo 20 agora. Quanta lição a gente aprende nesse Salmo 51, né? Preciosas lições. Versículo 20 nos diz assim: que te regozijes em fazer o bem a Sion e edifica as muralhas de Jerusalém. Davi estava se referindo aqui às muralhas e ao Beit HaMikdash, que foi erguido pelo seu filho Salomão. Mas há um texto no profeta Zacarias capítulo 2, versículo 4, que diz que Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Sem muros. Como Davi fala para edificar as muralhas de Jerusalém, e Zacarias fala de Jerusalém como uma cidade sem muros. Rashi explica o significado que claramente Jerusalém obviamente não terá muros, de acordo com a palavra de Zacarias. Como é que pode então pedir que o muro seja reconstruído se a futura cidade de Jerusalém não vai ter muros? Aí o Rav Chaim aqui no livro, ele faz uma analogia e ele nos explica que uma parede material não será necessária para proteger a cidade de Jerusalém quando ela for reconstruída. Na verdade, a Guemará, o Talmud, no Tratado de Bava Batra 75b, ensina que Deus elevará Jerusalém 3 parsá, que significa uma medida de cerca de 12 quilômetros. 3 parsá são 12 quilômetros. 1 parsá, 4 quilômetros de altura. 3 parsá são 12 quilômetros, mais ou menos, né? Deus vai elevar Jerusalém cerca de 12 quilômetros de altura. No entanto, haverá não apenas essa elevação de Jerusalém, mais um muro espiritual que servirá como limite halárrico para o consumo de korbanot, dos sacrifícios, e o maaser sheni, o dízimo das festividades. Isso também está escrito lá em Bava Metzia 53b. É desse muro sobrenatural que o profeta fala lá em Zacarias capítulo 2, no versículo 5, que é o verso seguinte. Ele diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Olha o muro que Davi fala, e edifica as muralhas de Jerusalém. Zacarias interpreta como sendo o próprio Deus, um muro de fogo ao redor. E Deus sendo a glória de Israel. Como isso é precioso! Que Deus seja para nós esse mesmo muro, essa proteção de fogo. Quando, com um coração sincero, nos arrependermos dos nossos pecados e fizermos techuvá, através do estudo da Torá, da alegria das mitzvot e da oração. Por isso, eu te convido a dizer: Adonai sefatai tiftach ufiagir zehilatecha. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, dessa reflexão. Que Deus permita a você, cada dia, buscar o caminho da techuvá, se arrepender e se tornar cada vez mais próximo da presença divina. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos num próximo vídeo com o Salmo 52 ou nos muitos outros vídeos que a gente tem diariamente no nosso canal. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas que também precisam de uma palavra de carinho, talvez para iniciarem uma jornada de techuvá e o reencontro com o Criador. Grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima.